Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formados, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos conceda a graça para que possamos ser transformados pela sua palavra. Ó Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque justamente por causa do que está descrito nesse capítulo, Senhor, nós sabemos que não temos capacidade alguma, Senhor, de entender a tua santa palavra, Deus. Que, meu Deus, somos fracos, falhos, pervertidos, Senhor, e presas fáceis, meu Deus, diante de Satanás e sua hoste. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, nos dando o entendimento, Pai, da tua palavra, e nos capacitando, meu Deus, a praticá-la, Senhor. Que nosso pecado, Senhor, possa ser exposto, Deus, e nós possamos encontrar consolo, meu Pai, no teu santo evangelho, Deus.
Tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa. No nome do teu santo Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem meditado no livro de Gênesis e a gente tem visto que o livro de Gênesis ele vai falar a respeito de todas as coisas, o início de todas as coisas. Como eu já disse para os irmãos, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, irmãos, a gente já tem todas as doutrinas da Bíblia já explicadas. Na verdade, pelo menos a semente delas. E aqui, desde o capítulo 3, a gente consegue finalizar as principais doutrinas da palavra de Deus. Há quem diga que aqui também nós já conseguimos contemplar algo de todas as doutrinas bíblicas. Veja, no capítulo 1, nós já tínhamos observado que Deus é o nosso Criador, que Deus ele é todo-poderoso, que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma trindade, como em uma harmonia perfeita, eles nos criaram para a sua própria glória, assim como também eles criaram todas as coisas que demonstram a glória de Deus, o seu poder e a sua grandeza. Mas no capítulo 2, irmãos, nos é dado um conhecimento ainda mais profundo a respeito de quem Deus é. Nós não temos apenas uma vaga impressão de quem seja Deus, por saber que Ele é o Criador, alguém que está longe de nós, que é exaltado, que é grande demais. Mas no capítulo 2 nós temos um Deus que é íntimo nosso, um Deus que Ele literalmente é descrito no texto como se Ele colocasse a mão na massa para nos criar. A gente vê um relacionamento íntimo entre nós e esse Deus. A gente vê que Deus ele separou um dia para que nós pudéssemos adorá-lo e nos relacionarmos com Ele. Deus ele criou um local para que nós pudéssemos fazer isso, o jardim no Éden, para que nós pudéssemos adorar o Senhor e ter um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor nos cria e nos coloca nesse jardim e nós não precisamos fazer absolutamente nada. Nós vemos que tudo nos é dado graciosamente. O Senhor mesmo, Ele nos coloca para cuidar e para guardar o jardim que Ele mesmo criou. E então, Deus ele faz uma aliança conosco. Deus ele nos chama para um relacionamento ainda mais íntimo com Ele, de apenas sermos criaturas de um Criador perfeito. Não, o Senhor se compromete conosco a conservar a nossa vida e a nos dar um relacionamento íntimo com Ele, onde Deus ele se obriga a sustentar a nossa vida, a cuidar de nós, se nós formos fiéis à aliança que Ele estabeleceu conosco. Irmãos, Deus ele não apenas nos dá vida, como é demonstrada no jardim, e vida em abundância, que é demonstrado através da abundância de todas as coisas, de frutos, de água e de tudo o que nós precisássemos para sermos supridos em nossas necessidades. Mas Deus ele nos promete vida eterna. Deus ele promete um relacionamento para sempre conosco. Isso é tão profundo que Ele diz, eu vou ter que dar para vocês a oportunidade de vocês mesmos fazerem uma aliança entre vocês, para que vocês possam saber o quanto que é maravilhoso o relacionamento que eu tenho com vocês. Então Deus ele cria a mulher, para que o homem pudesse também ter uma aliança com ela, e eles então pudessem juntos desfrutar da glória de Deus, amando o próximo e se relacionando diretamente com o próprio Deus. E o capítulo 2 então termina, irmãos, com uma expressão maravilhosa a respeito da pureza e do relacionamento que o homem e a mulher podiam ter. É dito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, e aqui a nudez apontando para uma transparência no relacionamento, que eles poderiam viver em harmonia, sem precisar de falsidade ou ocultar algo um do outro. Eles poderiam viver um relacionamento em perfeita harmonia. Mas diferente de tudo isso, irmãos, que nos é registrado, nós vemos um Deus que se relaciona conosco de modo perfeito e maravilhoso. O capítulo 3, ele começa com a expressão mas a serpente. E, na verdade, há de fato uma quebra aqui da narrativa. No hebraico, há uma estrutura que é só colocada de vez em quando na Bíblia, que é justamente para chamar a atenção nossa de que, olha, o que vai acontecer aqui agora, presta atenção nisso, que algo vai mudar. É justamente essa estrutura que é colocada aqui, que a serpente surgiu, em contrário a tudo aquilo que Deus tinha revelado até agora. Veja, o que a gente tem visto, irmãos, é simplesmente Deus ele criando e Deus ele sendo glorificado em tudo que ele faz de um modo excelente. Deus ele vai criando todas as coisas e a Bíblia vai dizendo que é bom, o que Deus faz é bom, o que Deus faz é maravilhoso. Então ele termina com o casamento e diz que, mais a serpente, ou seja, apesar de tudo estar indo bem, agora vai acontecer algo que vai mudar nossa história para sempre. Então diz que mais a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Vejam, irmãos, nos é dito aqui que um dos animais que Deus tinha criado, ou seja, a serpente,
né? Nos é dito que ela apareceu no jardim. E nós sabemos, irmãos, que o jardim do Éden era um local especial para que Deus se relacionasse com o homem. É dito, irmãos, na Bíblia, se a gente for avançar na revelação, o jardim do Éden como o local, o santo local do relacionamento de Deus com o homem, sendo como se fosse o santo dos santos de um templo, era um local que precisava ser protegido. É dito para nós que o homem foi colocado para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, ele não poderia permitir que nenhum intruso adentrasse aquele local sem a devida autorização. E a gente vê que quando os animais foram até a presença do homem, para que o homem pudesse nomeá-los, a Bíblia diz que Deus ele levou os animais até o homem, ou seja, a entrada daqueles animais ali era autorizada da parte de Deus. Mas agora a serpente aparece sem autorização alguma. E a Bíblia nos diz que ela é mais sagaz do que todos os animais selváticos. Se a gente for olhar no livro de Apocalipse, vai nos dar a devida revelação de quem é essa serpente, de quem está por trás dessa serpente, que é o próprio diabo, Satanás. E então, Satanás, ele usando esse animal, ele faz com que a palavra de Deus seja desvirtuada. Veja, ele se dirige à mulher, então, ele não se dirige àquele que era o responsável pelo jardim, mas ele se dirige à mulher, e ele faz uma simples pergunta. Ele diz, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? É uma pergunta, irmãos, que Satanás está fazendo. E veja que, geralmente, irmãos, o pecado e a incredulidade, eles vão entrar na nossa vida através de um questionamento. Dificilmente uma pessoa, ela chega e ela abandona a fé ou se coloca contrário a Deus e desde o início ela faz uma afirmação. Geralmente nós temos dúvidas, aparentemente dúvidas que não tem problema algum em serem feitas, em serem tiradas. Veja, a serpente ela não chegou aqui se opondo a Deus de modo manifesto, de modo completo, de modo tão claro e explícito. A serpente, ela diz, foi assim que Deus falou. Como alguém que precisa ser instruído, como alguém que está em dúvida e precisa da ajuda. Veja, talvez por isso essa foi a forma que Satanás encontrou, para que ele pudesse entrar no jardim e o homem e a mulher permitissem a presença dele ali. Veja, ele já entra puxando um assunto, e um assunto muito específico, um assunto muito importante, ele chega falando a respeito de Deus, irmãos. E ele diz, não foi assim que Deus disse? E ele fala, não comereis de toda árvore do jardim. E aqui em português, irmãos, às vezes fica um pouquinho mais difícil de entender, porque a frase está um pouco truncada. Né? Satanás está dizendo, não comereis de toda árvore do jardim. O que Satanás está perguntando é, Deus não permite que vocês comam de nenhuma árvore do jardim. Deus não permite que vocês comam nada. Ou seja, Deus não permite que vocês façam nada aqui. Essa é a dúvida de Satanás. E obviamente, irmãos, ele não tem uma dúvida a respeito de qual é a alimentação de vocês. Não é isso que Satanás quer saber. Ele, na verdade, está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo, Deus não é tão bom assim quanto vocês pensam. Se Deus fosse bom, se Deus ele amasse vocês de verdade, Deus ele deixaria vocês fazerem tudo o que vocês quisessem fazer. Essa é a afirmação que Satanás está fazendo através dessa pergunta. Ele está fingindo que está fazendo uma pergunta, ele está fingindo que está apenas com uma dúvida, mas na verdade ele quer induzir, ele está se rebelando contra a vontade revelada de Deus e quer induzir os homens a fazerem o mesmo. Vejam, irmãos, a gente meditou sobre isso, sobre uma dúvida, um questionamento que vem através da fé ou da incredulidade. Nesses últimos 2 domingos pela manhã, a gente vê que Zacarias ele fez um questionamento, ele fez uma pergunta ao anjo Gabriel. E Maria também fez uma pergunta ao anjo Gabriel. E as duas perguntas eram muito semelhantes, muito parecidas. Maria pergunta, como é que vão ser essas coisas? Como é que eu vou conceber e dar à luz a esse menino? E a gente vê que a pergunta de Zacarias também é muito parecida. Ele diz, como é que eu, já sendo velho, eu vou agora ter um filho? E a única diferença nessa pergunta é que uma pessoa estava buscando entender a vontade de Deus na sinceridade do seu coração. E a outra pessoa estava questionando ou duvidando da capacidade de Deus fazer aquilo que ele estava prometendo. Então a gente vê que uma pergunta, irmãos, mesmo que ela possa ser muito parecida com uma pergunta inocente, ela esconde ou tenta esconder por trás disso uma incredulidade. E nós devemos cuidar do nosso coração, irmãos, para que nós não façamos questionamentos sobre a vontade de Deus, se ela está claramente revelada. Veja, Satanás ele pergunta, apenas uma pergunta,
irmãos. E a resposta da mulher já demonstra a incredulidade que começou a estar em seu coração. Vejam que se nós lermos o restante da revelação bíblica, irmãos, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, no Salmo 1, que nós não devemos dar ouvido aos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, irmãos, existem coisas que eu e vocês, se nós quisermos de fato fazer a vontade de Deus, nós não devemos provar daquilo, ou não devemos dar ouvido àquilo, ou não devemos colocar os nossos olhos sobre aquilo, porque o simplesmente fazer isso já vai fazer com que o pecado tome conta do nosso coração, porque nós somos fracos e falhos, irmãos. Por exemplo, nós podemos ver no Salmo de número 73, o salmista, o salmo conhecido como o Salmo da Queda. O salmista Asaf, ele diz, quase me resvalaram os pés, ele diz, com efeito Deus é bom, mas quase que eu abandono completamente a minha fé. E por quê? O que foi que aconteceu? Ele foi em um local completamente inadequado, ele estava andando num prostíbulo, ou ele adentrou em locais onde os ímpios cometem todo tipo de pecado. Não, a Bíblia fala que ele simplesmente viu, ele simplesmente observou, ele simplesmente olhou a prosperidade dos ímpios. E o simplesmente contemplar, irmãos, a vida dos ímpios foi o suficiente para que o pecado se manifestasse em seu coração de tal modo que ele quase que se perde completamente. Assim também é dito no livro de Provérbios, irmãos, o livro começa, e o primeiro mandamento que nos é dado é o temor do Senhor, é o princípio do saber, ou seja, em todas as dúvidas ou questionamentos que nós possamos ter, irmãos, em nosso coração, nós não devemos questionar ou fazer qualquer pergunta ou duvidar da palavra de Deus. Nós devemos ter o temor do Senhor em nossos corações. O temor do Senhor deve nos mover em nossas dúvidas e nossos questionamentos, não a incredulidade. E aí, então, em seguida, o mandamento que o pai e a mãe, em Provérbios, vai dar para o seu filho é, meu filho, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Esse é o primeiro mandamento que o pai e a mãe vão dizer, depois de dizerem para eles honrarem e obedecerem os seus pais. Ou seja, veja, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande para que o contato com o ímpio em determinadas situações, em determinados contextos, nos influenciem de um modo negativo. E a grande questão é, então, o que nós temos permitido que esteja diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. A palavra de Deus nos diz de modo claro, olha, eu não posso pedir, o apóstolo Paulo fala, não vou orar, não vou pedir para Deus fazer com que vocês não tenham como conviver de modo nenhum com os ímpios. Mas nós não podemos conviver, irmãos, em determinadas circunstâncias, na companhia dos ímpios, ou sendo aconselhados por eles, de modo que a nossa fé venha a fraquejar, irmãos. Veja que Satanás ele fez apenas uma pergunta para Eva, que era uma mulher criada em estado de perfeição, irmãos, ela não tinha pecado algum. E ainda assim, com apenas uma pergunta, a gente vê que Satanás ele consegue colocar o contentamento e a dúvida e a insatisfação para com Deus no coração de Eva. Veja a resposta da mulher, irmãos. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam, irmãos, eu disse para vocês que no capítulo 2 nós temos um Deus que se relaciona conosco, um Deus que ele é revelado como um Deus que tem intimidade conosco. E em todos os momentos, irmãos, que Deus é falado no capítulo 2 de Gênesis, e até mesmo aqui no capítulo 3 de Gênesis também, Deus é sempre chamado de o Senhor Deus. Ele nunca é chamado apenas de Deus. Porque a palavra Deus, ela é usada no capítulo 1 todinho, para falar que Deus ele é poderoso, ele é um criador poderoso, que Deus ele faz tudo para a sua própria glória. Mas no capítulo 2 é usado o termo o Senhor Deus, que é o nome que Deus usa para revelar a sua aliança, o seu relacionamento para com o seu povo. Então todas as vezes Moisés, quando está registrando o nome de Deus no capítulo 2, ele diz o Senhor Deus, ou seja, o Deus que é íntimo nosso, o Deus que ele tem um relacionamento especial conosco, um Deus que se relaciona conosco através de uma aliança. E aqui no capítulo 3 também da mesma forma, todas as vezes que o nome de Deus é mencionado, é sempre falado o Senhor Deus. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no versículo 1, nós lemos que mais a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Mas veja, Satanás é a primeira pessoa a chamar Deus de apenas Deus nesse capítulo. Ele diz, é assim que Deus disse. E a gente vê que Eva, ela rapidamente ela se adequa a Satanás e fala da mesma forma que ele. Ela diz no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus.
É apenas na boca de Satanás, irmãos, e na boca de Eva, que Deus ele é chamado apenas de Deus. Tantas pessoas, irmãos, hoje, elas vão chamar Deus de Deus, elas vão reconhecer que existe um Criador. O que elas vão negar é que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Elas vão dizer que Deus nos criou, mas cada um pode ver do jeito que quiser, que o que importa é nós sermos felizes, que a gente pode seguir os nossos próprios caminhos. Veja no restante do capítulo todo, é sempre falar do Senhor Deus, os irmãos podem observar isso. Versículo 22, por exemplo, então disse o Senhor Deus, ou no versículo 14, então o Senhor Deus disse. Na verdade tem um versículo aqui que em português fala que Deus está dizendo, mas no hebraico não existe essa expressão, é apenas na boca de Satanás e na boca de Eva que Deus é chamado apenas de Deus. Veja, Satanás, uma das coisas que ele quer fazer conosco, irmãos, é que nós esqueçamos tudo o que Deus faz conosco, no relacionamento que ele tem com a gente. Veja, Satanás é como se ele quisesse que Adão e Eva eles esquecessem do contexto no qual eles vivem num relacionamento com Deus. Ele quer que eles se esqueçam de que Deus é um Deus que se relaciona conosco, que nós podemos confiar nele porque ele nos ama. E é assim que Eva se refere a respeito de Deus. Mas nós vemos que não é essa a única mudança, essa única coisa que Eva fala a respeito de Deus de modo incorreto. Na verdade, Eva ela modifica tudo o que Deus tinha falado no capítulo anterior sobre o que ela deve fazer e como eles devem viver. Veja, Eva, ela responde a Satanás no versículo 2, dizendo, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas no versículo 16, irmãos, do capítulo 2, onde Deus ele dá o mandamento para Adão e Eva, ele diz, né, Moisés ele registra, e o Senhor Deus lhes deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Satanás ele quer que eu e você nós nos esqueçamos, irmãos, de que nós temos um relacionamento com Deus profundo. E uma das coisas que Satanás também vai fazer, e vai buscar fazer, e sempre tem feito, é fazer com que eu e vocês nós esqueçamos da liberdade que Deus nos dá. Deus ele nos dá liberdade, irmãos. Deus ele não nos dá nenhum mandamento desnecessário. Tudo que Deus ordena em nossas vidas é para que nós possamos viver uma vida feliz e alegre. Os mandamentos do Senhor não são mandamentos para nos prender, não são mandamentos para nos impedir de sermos felizes. Pelo contrário, onde é que Eva está aqui, irmãos? Ela está num jardim chamado Jardim do Prazer. Deus criou ela e colocou num jardim chamado Prazer. Mas ela rapidamente, irmãos, devido ao questionamento que Satanás fez para ela, olha, se Deus fosse bom, ele deixava você fazer tudo o que você quisesse. Ela já esquece da liberdade que Deus dá para ela. Mas além disso, irmãos, além de esquecer da liberdade que Deus dá, além de esquecer que Deus é o Deus da aliança que se relaciona conosco, Eva, ela diz que Deus falou que nós não podemos comer e nem tocar na árvore que está no meio do jardim. Se a gente olhar, irmãos, o mandamento é muito claro da parte de Deus. Veja, Deus ele deu apenas um versículo, irmãos, para que seres perfeitos como Adão e Eva memorizassem toda a vontade de Deus para a vida deles. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele não disse em momento nenhum que o homem não poderia tocar no fruto. Pelo contrário, seria até bom se o homem tocasse no fruto. Por exemplo, irmãos, a palavra de Deus diz que o fruto foi colocado ali no jardim e o homem ele poderia sair do jardim, ele não precisaria passar o dia todo, a sua vida toda no jardim. E ele poderia levar então aquele fruto do jardim, aquele fruto da árvore que ele não podia comer no seu bolso, para ele sempre se lembrar de que ele não é Deus. Veja, a palavra de Deus, irmãos, diz que no meio do jardim tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, ou seja, uma árvore que representava, que dizia para o homem de modo claro, você não é Deus. Olha, existe algo que você não pode fazer. E Deus instituiu essa ordem, irmãos, para que o homem soubesse, ó, há limites para mim. Eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu não sou Deus. A única coisa que representava isso, irmãos, para o homem, era essa árvore que estava no meio do jardim. Eu não sou Deus. Deus ele deu apenas uma restrição para o homem, irmãos. Deus ele poderia ter dito o contrário. Você não pode comer nada. Deus poderia ter dito, você só vai comer só de uma árvore para você não passar fome. Mas eu vou tratar você a pão e água. Mas não foi isso que Deus fez, irmãos. Deus ele deu plena liberdade para o homem. E deixou o homem livre para ser feliz junto com sua esposa naquele jardim. Mas a insatisfação, irmãos, é um pecado terrível. Que faz com que eu e você a gente não enxergue Deus
como alguém que nos ama. Faz com que nós não enxerguemos a liberdade que Deus nos dá. E faz com que nós pensemos que a lei de Deus ela é desnecessária. Que Deus ele fica nos enchendo de leis e colocando um bocado de mandamento para que eu e você a gente não consiga ser feliz. É isso que representa quando ela diz, Deus não deixa nem a gente tocar. Deus ele é tão ruim que qual o mal que tem em tocar nesse fruto dessa árvore? E ele não deixa nem a gente tocar. Mas além disso, irmãos, Eva, ela também mudou mais as palavras que Deus disse. Ela disse que eles não poderiam tocar no fruto para que eles não morram. Mas o que Deus fala, irmãos, no versículo 17 do capítulo 2, é que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele deu a certeza do julgamento. O juízo de Deus é verdadeiro e ele é certo. Eu e você, nós não devemos ter dúvidas, irmãos, de que o inferno, ele existe. Tantas pessoas hoje questionam o inferno, a existência do inferno, ou vivem como se o inferno não existisse, mas ele existe, irmãos, e o juízo de Deus é dito em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, é falado a respeito do juízo de Deus sobre o pecado, que o pecador que não se arrepender, que não abandonar o seu pecado, Deus ele já tem o seu arco mirado, e a flecha já está puxada, e Deus vai soltar essa flecha e vai atingir o pecador, e ele será destruído. Ninguém pode resistir ao Senhor. Terrível coisa é cairmos na mão do Deus vivo. É isso que a Bíblia fala, irmãos, não apenas no Antigo, mas no Novo Testamento também. Mas a mulher, ela se esquece que Deus tinha dito que era uma certeza o julgamento. É como se ela dissesse, olha, Deus está dizendo aí que a gente vai morrer, mas ninguém sabe, né? Deus está dizendo, mas a gente não tem como ter certeza. Se a gente puder resumir, irmãos, todas as mudanças que a mulher fez na palavra de Deus, a forma que a mulher ela se dirige a Deus, a forma que nós não podemos olhar para o coração da mulher, mas através das suas palavras nós conseguimos enxergar o seu coração. É um erro nós pensarmos que Adão e Eva eles pecaram apenas quando eles consumiram o fruto, porque a palavra de Deus ela nos deixa muito claro que o pecado ele começa no nosso coração. Quando nós no nosso coração já desejamos aquilo que é mal, nós já pecamos. A Bíblia fala que nós concebemos o pecado em nosso coração. E Eva já tinha concebido o pecado aqui no seu coração. Ela diz que Deus ele não é bom. Resumindo, Deus ele não me ama. Deus ele me criou e ele quer que eu sirva como um escravo, como uma escrava, e não há bondade da parte de Deus para comigo. Ele até me deixa fazer umas coisas ou outras, mas também, né? Também já seria ruim demais esse Deus se ele não me deixasse fazer nada. Mas talvez o principal de tudo, irmãos, de todas as mudanças que a mulher fez, nas palavras que Deus disse. No versículo 3 ela diz que Deus falou, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. No entanto, irmãos, nós voltarmos para o capítulo 2, a gente vai ver que existia uma outra árvore no meio do jardim. O versículo 9, ele nos diz que, no capítulo 2, do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, irmãos, existia uma árvore no meio do jardim, junto da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia uma outra árvore ali, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era um símbolo, um sinal de que o homem não é Deus. Mas a árvore da vida, irmãos, era um sinal de que Deus nos promete uma vida superior a essa que nós já tínhamos. Veja se o que Deus já deu para o homem e para a mulher, irmãos, já parecia ser perfeito, já não tem nenhum defeito, já não falta nada para eles. Deus ele promete através da árvore da vida, que funcionava como se fosse a ceia do Senhor. Eles vão participar ali, poderiam comer, poderiam ter acesso a ela. A Bíblia nos diz que é proibido o acesso a eles apenas depois que eles cometem o pecado. Eles poderiam então experimentar do fruto da árvore da vida, como um símbolo do relacionamento eterno que eles teriam com Deus. Mas a mulher, veja que a loucura, irmãos, do pecado, como nos cega. A mulher, ela olhava para o meio do jardim e tinha lá as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ela diz, a árvore que está no meio do jardim, como se tivesse apenas uma árvore. Como se ela olhasse para o meio do jardim, irmãos, e a única coisa que ela enxergasse é o que ela não pode fazer. A única coisa que ela não pode fazer, irmãos, era a única coisa que ela conseguia enxergar no jardim. E veja se não é exatamente assim que nós somos, irmãos.
Eu e vocês, quando o pecado consome o nosso coração, a gente só consegue ver aquilo que nos é proibido. A gente não consegue ver a bondade de Deus. A gente não consegue ver o cuidado de Deus. Veja, irmãos, sempre do lado de toda árvore do conhecimento do bem e do mal, existe uma árvore da vida. Ou seja, sempre que há uma restrição, algo que Deus nos impede de fazer, ao redor disso, irmãos, logo do lado disso, há tanta coisa maravilhosa que Deus nos permite fazer, e muito superior até do que aquilo que Deus nos proíbe de fazer. Mas o nosso pecado faz com que eu e você apenas enxerguemos a restrição, aquilo que nós não podemos fazer. E é isso que o pecado faz no nosso coração, irmãos. Veja, não é pecado nós desejarmos algo que não temos. Até porque Deus ele criou o homem, irmãos, solteiro e para casar-se via de regra. Não era pecado o homem desejar casar-se. Deus ele nos cria criança e nós devemos desejar amadurecermos e crescermos. Deus nos cria sem emprego e nós podemos desejar trabalhar, servir. Mas aquilo que nós não temos, irmãos, nesse momento, nós temos exatamente tudo o que Deus quer que nós tenhamos. Tudo o que nós precisamos, nós temos nesse momento. Se daqui a 5 minutos ou amanhã nós precisarmos de algo, Deus certamente nos dará, porque Deus não nos deixa faltar absolutamente nada. Nós temos tudo o que é necessário para que nós glorifiquemos a Deus. E se eu e você, a gente não consegue glorificar a Deus hoje com aquilo que nós temos, não adianta, nós poderíamos ter 100 vezes mais aquilo que nós temos, que nós não iríamos glorificar a Deus também. Se eu e você, a gente não glorifica a Deus com o tempo que nós temos, se a gente tivesse 3 vezes o tempo sobrando, nós não iríamos glorificar a Deus também. Se nós não glorificamos a Deus, irmãos, com os relacionamentos que nós temos, Deus pode nos dar muitos outros e nós vamos continuar sem glorificar a Deus. Se nós não conseguimos glorificar a Deus com o dinheiro que nós temos, Deus pode nos dar muito mais e a gente vai continuar sem conseguir glorificar a Deus. Porque, irmãos, Deus ele tem nos dado muito. Deus ele nos tem dado o suficiente para que eu e você, a gente possa fazer a sua vontade. E se nós não conseguimos fazer a vontade de Deus com aquilo que nós temos, com a posição que nós temos agora, é porque nós estamos usando a nossa vida para outras coisas. E por isso que nós não temos tido tempo para fazer a vontade de Deus. Veja, irmãos, você pode ser a pessoa mais doente, a pessoa mais pobre, a pessoa com mais problemas. Ainda assim, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa ter para glorificar a Deus. E é isso que o pecado faz conosco, faz com que a gente não consiga enxergar o quanto que Deus é maravilhoso. Imagine você, isso Satanás ele está tratando com um ser que em tese era perfeito. Era uma mulher que foi criada num estado de perfeição e ela vivia num ambiente perfeito. E ainda assim com uma pergunta, Satanás conseguiu entrar na mente, no coração dessa mulher e fazer com que ela abandonasse a visão do quão maravilhoso Deus é. E Satanás talvez tenha ficado feliz demais com essa resposta. Talvez ele nem esperava que a mulher ela caísse tão fácil no seu conto. Que agora no versículo 4 ele não mais faz apenas uma pergunta, parecendo alguém que não sabe bem o que quer, que precisa de ajuda, de entendimento. A serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. Veja, antes a Satanás ele tinha feito apenas um questionamento. Agora Satanás ele fala exatamente o que Deus falou. Deus falou, certamente morrerás. E Satanás apenas colocou um não na frente. Ele disse, não é certo que você vai morrer. Satanás ele percebeu que a mulher já caiu completamente no seu conto, nas suas mentiras. E agora ele sente tranquilidade para negar de modo claro tudo aquilo que Deus fala na sua palavra. Vejam, irmãos, quando nós perdemos a revelação que nós temos de Deus, quando nós perdemos de vista aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós perdemos absolutamente tudo. Não nos resta mais nada. É por isso que talvez o mandamento que mais se repita na Bíblia é não acrescente, nem diminua. Que foi exatamente isso que a mulher fez. E a Bíblia nos diz isso de Gênesis até Apocalipse, não acrescente nem diminua. A Bíblia termina dizendo isso, não acrescente nem diminua nenhuma das palavras desse livro. Senão você vai sofrer as punições. Então, a mulher por acrescentar, por diminuir, e fazendo isso motivada pela sua insatisfação com Deus, ela completamente caiu nas garras de Satanás. Veja, e Satanás então, depois de dizer
o contrário do que Deus diz no versículo 5, ele fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, Satanás ele prossegue na sua mentira, ele diz: sabe por que Deus não quer que você coma do fruto? Não é porque você vai morrer, não é porque o fruto vai lhe fazer mal, é porque Deus ele tem medo de você. Deus ele não quer que você consiga ser independente. Deus ele quer que você fique precisando dele o tempo todo. Deus ele quer que você ache que ele é necessário para a sua vida. Sendo que, irmãos, essa é a maior mentira que Satanás poderia dizer. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia nos ensina o tempo todo é que Deus quer que nós sejamos como ele. A Bíblia nos diz que Deus ele fala no livro de Levíticos constantemente: sede santo, porque eu sou santo. O que a Bíblia nos diz no livro de Romanos é que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o plano de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós sejamos como Ele é. Mas não através do nosso pecado. É impossível que através do pecado, da desobediência, da independência, nós sejamos aquilo que nós fomos criados para ser, irmãos. Veja que Satanás ele conseguiu conquistar o coração da mulher. E ele não precisou que a mulher se curvasse de joelho diante dele e o adorasse. Satanás não precisou dizer para Eva, como ele disse para o Senhor Jesus no deserto: olha, eu vou te dar tudo se prostrado você me adorar. Satanás ele precisou fazer apenas com que a mulher ela tivesse disposta a seguir o seu próprio coração. Ela quisesse, de modo independente de Deus, decidir o que é certo e o que é errado. É simplesmente isso que eu e você nós precisamos fazer, irmãos, para servirmos a Satanás. Eu e você a gente fazer aquilo que está no nosso coração. Eu e você nós ignorarmos o que a palavra de Deus nos diz. E a gente vai ser guiado por nós mesmos, ou pelos homens, ou pelos ímpios, ou pelo próprio Satanás. Não faz diferença. Se eu e vocês, irmãos, não tivermos com o nosso coração na palavra de Deus, amando ao Senhor, não adianta. Qualquer coisa que nós façamos com a nossa vida vai ser apenas pecado e destruição que nós traremos para a nossa própria alma. Veja, então, versículo 6 nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam, irmãos, a Bíblia diz que a mulher, ela olhando, para o meio do jardim, a única coisa que ela via era a árvore. E a Bíblia descreve claramente como a mulher enxergava a árvore. Diz que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E de fato, irmãos, tudo que Deus fez era bom. Aquela árvore era bela também, assim como todas as outras. Era agradável aos olhos e era boa para comer. Aparentemente não existia nenhum problema naquela árvore, no fruto daquela árvore. Deus criou aquele fruto daquela árvore e não existia um veneno especial naquela árvore. O homem não deveria consumi-la porque Deus disse que não. Independente de se aquela árvore tinha algo de especial ou mágico nela ou não. Não é esse o caso. Mas perceba que, além de ver que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a Bíblia nos diz que a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento. De forma alguma, irmãos, essa árvore não era desejável para dar entendimento. Aquela árvore não dava entendimento, aquela árvore não fazia absolutamente nada. Mas o pecado faz com que a gente enxergue a nossa própria destruição como algo belo. O pecado faz com que nossos olhos sejam completamente pervertidos. A cegueira do pecado não faz simplesmente com que eu e você a gente não consiga ver aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, mas faz com que eu e você a gente deseje e a gente veja algo de especial no pecado e na destruição da nossa vida. E foi isso que aconteceu com a mulher então. Ela olhou para a árvore e ela viu e achou que a árvore era desejável para dar entendimento. Então a Bíblia nos diz que ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E quando os dois comeram, irmãos, do fruto, a gente vê que Satanás ele é bom em mentir e em falar meias verdades. De fato, algo do que Satanás falou era verdadeiro. Versículo 7 nos diz que abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, a Bíblia diz que realmente abriram-se os olhos, que foi o que Satanás tinha falado que ia acontecer.
mas não abriu os olhos para que eles pudessem ter entendimento, irmãos. Não abriu os olhos para que eles pudessem ter a sabedoria. Abriu os olhos para que eles se tornassem perversos e tivessem vergonha daquilo que eles acabaram de se tornar. Veja que o capítulo 2 tinha terminado dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora, irmãos, com a entrada do pecado no mundo, a Bíblia nos diz que eles estavam nus e que se envergonhavam. E que eles tentaram cobrir então essa nudez. E eles cozeram ali folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Ou seja, eles costuraram ali folhas e eles fizeram então uma roupa para cobrir a nudez deles. Só que a roupa que eles fizeram para cobrir a nudez dele, irmãos, é um cinto, uma tanga, uma roupa bem mínima que não cobre a nudez de ninguém. Veja como o pecado destruiu a vida deles. O pecado faz com que eles percebam, a única coisa que o pecado fez com que eles percebessem foi que eles estavam nus, ou seja, eles não querem mais ter um relacionamento agora baseado na verdade, na transparência, eles agora precisam cobrir a sua nudez, que é vergonhoso, e eles agora vão viver em falsidade, eles vão tentar esconder aquilo que os envergonha, costurando aqui folhas de figueira e de cinta. E o versículo 8 então vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Vejam, irmãos, a Bíblia nos fala que Deus apareceu ali, e obviamente Deus está em toda parte, mas Deus ele aparecia em determinado momento do dia. A Bíblia fala que Deus ele aparecia na viração do dia, ou seja, quando estava mudando de um dia para o outro, provavelmente no entardecer, né, quando a tarde estava se tornando noite e quando a noite estava se tornando manhã, era o horário que Deus aparecia para se relacionar com o homem. Né, a gente pode deduzir isso porque eram esses os momentos em que era estabelecido o sacrifício no templo, no tabernáculo. Era justamente no amanhecer e no final da tarde. Então, Deus ele apareceu aqui para se relacionar com o homem e o homem se escondeu da presença do Senhor Deus. O pecado, irmãos, ele faz com que eu e você a gente tenha vergonha, não apenas uns dos outros, mas nós tenhamos vergonha do próprio Deus. A Bíblia diz que o homem e a sua mulher, eles foram se esconder entre as árvores do jardim. Imagina só, quem foi que criou esse jardim, irmãos? Deus. Quem é que sabe de todas as coisas? Deus. E o homem, por ter se tornado pecador, irmãos, o pecado ele emburrece o homem. Ele faz com que o homem pense que vai se esconder do Criador do universo, entre as árvores. Então, a Bíblia diz que Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Irmãos, veja como Deus ele revela a sua misericórdia para com o homem. Porque é óbvio que Deus ele sabia onde o homem estava. O homem não estava escondido de Deus de fato. Mas Deus ele se dirige ao homem para que o homem pudesse falar, irmãos, para que o homem pudesse dizer, para que o homem pudesse confessar o seu pecado. E veja que Deus ele se dirige ao homem, apesar de ter sido a mulher que em tese teria pecado inicialmente. Mas, irmãos, o homem era o responsável pelo jardim. O homem não era nem para ter deixado a mulher ter conversado com a serpente. O homem, a Bíblia nos disse que ele estava com ela, né? No texto aqui em português, quando diz ele comeu, o marido comeu, ela comeu e deu ao seu marido e ele comeu. A Bíblia no hebraico vai dizer que o marido estava junto com ela. Então o homem não expulsou a serpente do jardim. O homem deixou a sua mulher conversar com a serpente. O homem comeu junto com a sua mulher. Ele, em vez de liderar a sua mulher, ele foi submisso aqui a ele, se submeteu aqui à decisão que ela tomou de comer o fruto, de se desviar do Senhor, de se afastar de Deus. Mas Deus se dirige a esse homem e pergunta onde é que ele está. E a resposta que ele diz é que ele ouviu a voz do Senhor no jardim e porque estava nu, teve medo e se escondeu. Veja, irmãos, a vergonha da nudez, o temor, não mais um temor amoroso, um desejo de não desagradar o Senhor, mas um temor apavorante da presença de Deus e a necessidade de se esconder de Deus. Essas são as consequências do pecado. Veja que quando eu e você a gente escolhe o pecado, a única coisa que a gente está trazendo para a nossa vida é a vergonha, é o pavor,
e a necessidade de nos afastarmos de Deus. E então, Deus ele pergunta para o homem mais uma vez, irmãos, Deus demonstrando a sua misericórdia, a sua graça. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses. Ou seja, irmãos, Deus ele está se dirigindo ao homem, que pela segunda vez perguntando para o homem, dando a oportunidade do homem falar a verdade de todo o seu coração. E o que é que o homem diz? Então disse o homem, versículo 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, diferente de Satanás, o homem ele não precisou nem mentir e nem falar meias verdades, ele falou a verdade aqui. Ele disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A pergunta de Deus foi clara, você comeu? Ele disse, eu comi. E eu comi porque a mulher ela me deu e eu comi. E irmãos, sabe o que é triste nisso? É porque é assim que nós homens a gente age ainda hoje. Veja, às vezes as famílias estão destruídas e a responsabilidade pela família, assim como a responsabilidade do jardim, é do homem. E o homem ele vai poder dizer, é porque a minha esposa ela está fazendo assim ou ela está fazendo assado. É porque a mulher ela tem feito umas coisas assim que estão incorretas. Só que veja, irmãos, a responsabilidade é do homem. E pelo homem ter sido omisso em permitir que a mulher conversasse com Satanás, tudo isso que aconteceu de desgraça foi consequência da omissão do homem. Da mesma forma que todo o problema que há numa família, numa casa, é por conta da omissão dos homens. Porque mesmo que o pecado tenha sido iniciado pela esposa, a palavra de Deus ela não quer saber quem foi que começou a fazer confusão, quem foi que começou a brigar em casa. A palavra de Deus quer que o homem resolva os problemas da sua casa, que ele resolva os pecados da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Mas o homem ele se acha cheio de razão em dizer, mas é porque a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E você percebe aqui que o homem ele quebrou todos os 10 mandamentos aqui. Isso está claramente quando ele diz essa frase, porque os 10 mandamentos podem ser resumidos em amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. O homem aqui, em vez de amar a sua esposa e amar a Deus, ele consegue desprezar a sua esposa, colocando toda a culpa nela, e desprezar a Deus também, dizendo a culpa é do Senhor, porque o Senhor foi que colocou a mulher aqui, quando não tinha mulher, não tinha pecado aqui. E a mulher então me induziu, me conduziu ao pecado. O Senhor colocou essa auxiliadora aqui, que a única coisa que ela me auxiliou aqui foi em pecar. A gente vê, né, que o homem ele quebrou todos os 10 mandamentos, porque ele não amou a Deus sobre todas as coisas, porque ele fez com que um fruto de uma árvore, ele materializou ali o Deus da sua vida, aquilo que poderia lhe ajudar, lhe dar entendimento. Ele tomou o nome de Deus em vão, porque ele não honrou a Deus, estando no jardim do Senhor. Ele não entrou no descanso, então não guardou o 4º mandamento. Ele não honrou o seu pai, que era Deus. Ele matou não apenas ele, mas toda a raça humana com o seu pecado. Ele cometeu tanto adultério espiritual, como ele não preservou o seu casamento, se colocando aqui contra a sua esposa. Ele tomou aquilo que era a única coisa que ele poderia furtar, porque não lhe pertencia. Ele se uniu à mentira de Satanás, dando falso testemunho a Deus. E ele cobiçou do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus ele não se dirige ao homem nesse momento. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E a gente vê, irmãos, que também a mulher ela não mente, porque foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia vai falar, o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer em Corinto, ele vai dizer que não permite que a mulher exerça autoridade, ele vai dizer, porque a mulher ela foi enganada pela serpente. Então, de fato, a mulher ela foi enganada pela serpente. Mas veja, irmãos, o que adianta estar falando a verdade agora, se o que Deus ele exige do homem, que o homem deveria ter feito aqui, não era simplesmente dizer que pecou e colocando a culpa em outra pessoa,
mas reconhecer. Veja, irmãos, quem tinha um relacionamento com Deus era o homem e a sua esposa. Veja que Deus ele não vai dar a oportunidade para Satanás falar. Deus ele não vai se dirigir a Satanás perguntando: e aí, serpente? A gente vê que Deus ele perguntou ao homem, ele perguntou à mulher, e no próximo versículo nós veremos na mensagem da semana que vem, Deus ele vai começar a exercer juízo sobre todos eles. Deus ele não vai dar oportunidade de arrependimento ou de confissão de culpa ou de qualquer outra coisa para Satanás, como ele se dirigiu ao homem e à mulher para que eles pudessem falar. Deus não tinha um relacionamento especial com Satanás, mas com o homem e com sua mulher. E a gente vê então aqui, irmãos, o início do fim. O início de toda a desgraça da raça humana. E toda a tristeza, a angústia, a dor, toda a desgraça que eu e você a gente pode experimentar aqui nesse mundo. Em última análise, ela começou aqui, com o pecado da raça humana. E em que momento isso aconteceu, irmãos? No momento em que Deus deveria estar sendo adorado. No local que Deus deveria estar sendo adorado. Irmãos, na viração do dia. Desde que a gente começou a meditar em Gênesis, tem uma imagem que eu fico postando o tempo todo no WhatsApp, né, que é justamente o pôr do sol, né? O sol, a lua e o céu com as cores justamente da viração do dia. Porque eram as cores das cortinas que tinham dentro do templo, que era justamente para representar esse momento da viração do dia. Eu estava refletindo a respeito do pôr do sol. Que o pôr do sol ele é algo maravilhoso, irmãos. E é algo que Deus criou para nos falar a respeito de toda a eternidade que nós devemos passar com Ele. Porque veja, no livro de Apocalipse vai falar que não vai existir mais sol, nem a lua. Consequentemente, não vai mais existir pôr do sol. Ou seja, quando a gente vê o pôr do sol, irmãos, é um lembrete de que esse mundo, essa existência que nós temos aqui nessa terra, um dia vai passar. Isso vai acabar. E nós vamos nos relacionar com Deus eternamente. Mas outra coisa interessante a respeito do pôr do sol é porque se você de repente acordasse no momento que o pôr do sol estivesse acontecendo, dependendo do dia, o pôr do sol é muito ambíguo. Você não sabe se realmente o sol está se pondo ou se o sol está nascendo. Você sabe porque você tem a noção da hora, mas se você estivesse dormindo e em coma, alguma coisa assim, você acordasse e o sol estivesse se pondo ou o sol estivesse nascendo, dependendo do dia, você não ia saber o que é que está acontecendo ali. Da mesma forma, irmãos, essa ambiguidade a gente vê aqui, porque esse momento aqui em que Deus, Ele pune o homem, é o momento onde Deus deveria estar sendo adorado, e é o momento também onde o nosso pecado foi cometido. Era o momento em que Deus deveria estar exercendo juízo, e exerce o juízo sobre o pecado. A gente olhando para essa imagem, a gente não sabe se o bem ele vai triunfar realmente. Será que o sol está nascendo? Ou será que o sol está se pondo? Mas a gente vê no versículo 15, irmãos. No versículo 15, quando Deus está exercendo juízo sobre a raça humana. Versículo 14 ele diz: então a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Deus, por mais que pudesse ser um momento em que parece que apenas o sol está se pondo, que o dia se torna noite, Deus ele nos dá uma promessa de salvação, de que o sol ele vai voltar a brilhar, porque Deus ele vai mandar o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Deus vai mandar o seu filho, Jesus Cristo, que vai nascer da mulher. Que a mulher vai escutar a mensagem: alegra-te muito favorecida, porque o Senhor é contigo. E ela vai conceber e vai dar luz a um menino, a um homem, que vai esmagar a cabeça da serpente. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que nesse processo, enquanto o Senhor Jesus ele vai esmagar a cabeça da serpente, é dito que o seu calcanhar vai ser ferido. E veja, o calcanhar ser ferido, irmãos, por uma serpente, né, significa que ele também vai morrer, porque por mais que seja no calcanhar, mas a serpente ela é venenosa. Se a gente for parar para pensar na serpente mais venenosa do mundo,
Ela habita na Austrália e o veneno dela, que ela dá numa picada apenas, é suficiente para matar 100 pessoas. Se você pegasse o veneno que ela dá numa picada só e você dividisse em 100 partes e você desse para 100 pessoas diferentes, todas elas iriam morrer. Mas a picada que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele recebe na cruz do Calvário, não é uma picada que mataria apenas 100 pessoas, mas a picada que destruiria toda a raça humana. O Senhor Jesus Cristo, ele recebeu no lugar dos seus, daqueles que creem verdadeiramente no seu nome, daqueles que ao invés de irem para Deus e justificarem-se dos seus pecados, dizendo que pecaram porque alguém pecou antes ou porque alguém fez alguma coisa. Não. Aqueles que se achegarem arrependidos ao Senhor, crendo no seu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz, todos eles serão perdoados na morte do seu Filho. E para eles, o sol vai brilhar mais uma vez. Até que aquele dia em que não vamos precisar mais de sol, porque o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele vai ser a nossa luz pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.